Faz uma leve paixão que vem dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo feito de cabelo ao vento. O sol parando na plataforma do varal. Tu vem, eu já estou no teu sinal. Tu vem, eu já estou no teu sinal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. O teu cavalo feito do cabelo ao vento. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vem, eu já escuto os teus sinais. Tu vem, já me vem. Eu já estive ao teu sinal. Lilian, abra as câmeras. Pode abrir as câmeras, vamos se ver. Pode abrir as câmeras. Eita, agora fecha. Boa noite. Tu vem, eu já escuto os teus sinais. Tu vem, eu já escuto os teus sinais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu estou contente, Erivaldo, eu vi Dilma naquela live na tarde. Tá vendo que maravilha? É desse jeito. Coisa boa. É um prazer enorme, né, estarmos aqui reunidos mais uma vez em uma atividade do Centro Paulo Freire. O Centro Paulo Freire, toda a diretoria, todos os seus associados, todas as pessoas que fazem parte, sentem-se muito felizes por realizar mais uma atividade, por mais essa proposta de atividade que nós estamos realizando aqui, né? Então, é mais uma atividade. Encerramos uma ontem e hoje com outra bem diferente, né? Estávamos estudando as obras de Paulo Freire e hoje nós iremos, a nossa proposta é estar aqui com o nosso diretor de comunicação, querido Danilson Pinto, a nossa querida aqui, Carla, né, Fornari de Souza. Um beijo, já que a gente... Olha, um abraço, né? Assim, é bem gostoso. Outro com Rigoberto, né? Arantes. Rigoberto, para ti, um beijo, né? Que bom que pudéssemos, sintam-se abraçados. A Inês, todos que estão aqui vindo, Naide, todas as pessoas, nossa presidenta de honra aqui conosco. Olha lá, que coisa boa, se recuperando, ficamos felizes, né? Então, hoje, a nossa temática é Círculos de Cultura, Vivências Significativas no Mundo. Então, é assim que a gente abraça e acolhe essas vivências que nós
vamos tendo, que os meninos vêm tendo, que Carla, que todos nós que vamos realizando e vamos defendendo o legado de Paulo Freire, porque o objetivo do centro é exatamente esse, de defender, difundir, estudar, propor estudo sobre o pensamento de Paulo Freire. E assim a gente abre mais uma roda de conversa, né? Mais um círculo. E este, virtualmente, bem diferente das nossas propostas presenciais, bem diferente mesmo. Mas esse será o primeiro de mais 4 que virão em outubro. Estamos propondo mais 4 propostas de círculos virtuais. A gente, dentro dos nossos quadrados, tentando nos abraçar da maneira que podemos, né? Então, agora eu vou passar para Danilson, que dará continuidade a essa proposta de trabalho. De antemão, agradeço e parabenizo vocês pelo excelente desempenho que tiveram na preparação. E assim a gente vai somando esse coletivo e fazendo bonito. Um beijo bem lindo para vocês. Microfone fechado. Boa noite, pessoal. Com muita satisfação que a gente está aqui, né? Se reencontrando. E iniciaria com um pensamento do nosso grande inspirador pedagógico, professor Paulo Freire, né? Onde ele nos coloca que existir é, assim, um modo de vida que é próprio ao ser capaz de transformar, de produzir, de decidir, de criar, de recriar, de comunicar-se, né? Então, isso é uma das estratégias nesses tempos que a gente está encontrando, né, dentro desses limites, dessas tramóias que estão postas no mundo para a gente, né? A gente gostaria de dar uma boa noite para todos nós, desejar que essa atividade ela seja bem produtiva, tal qual as outras a gente já vem participando, né? E dizer que as contradições do mundo nos desafia a recriarmos-nos, a reinventarmos-nos nesses processos de construção do inédito viável, né? Por que não? Vamos nos desafiar. E uma tal pandemia nos desafia a refletir sobre círculo de cultura enquadrados, à distância. Mas nós, esperançosas e esperançosos, sempre, né? Então, a nossa ideia é vamos tentar, dentro dos quadrados, nos ver em círculo. É possível? Né? Então, dentro desses quadrados, vamos nos imaginar nós em círculo. Aí, cara. Não, só um ajustezinho técnico aqui, rápido.
Enquanto estamos aí, as questões técnicas, vamos falando das nossas atividades que nós teremos agora em setembro, né? Estamos preparando agora para o mês de setembro, para comemorarmos o aniversário de Paulo Freire. Então, nós estaremos preparando 4 quartas-feiras. Estaremos juntos durante 4 quartas-feiras. Diálogos com Paulo Freire, né? Aí nós teremos cada semana um diálogo com Paulo Freire. Nós teremos um diálogo com Paulo Freire no dia 9. Diálogo com Paulo Freire também. Aí nós teremos no dia 9, no dia 16, no dia 23 e no dia 30, às 19 horas, né? Estaremos. Então, veja só, nós vamos falar, teremos um momento onde nós falaremos diálogos com... É uma série que vamos fazer, Diálogo com Paulo Freire, o inédito viável. Então, vamos, outro dia, na contemporaneidade, que vai ser dia 9. No dia 16, também teremos o primeiro vai ser sobre contemporaneidade, o dia 16 vai ser sobre a educação profissional. No dia 23, nós teremos sobre formação política, e no dia 30, nós também vamos ter sobre o inédito viável com Freire. Então, diversas pessoas vão participar conosco. Então, não deixe de estar conosco neste momento, né? Enquanto os meninos terminam aí de preparar, eu gostaria de aproveitar e dizer que nós estamos fazendo, né, uma campanha sobre a defesa do legado de Paulo Freire, e nós temos um manifesto de Pernambuco, e eu vou postá-lo aqui para que vocês possam assinar. É rápido, 2 minutinhos vocês já assinam, e a gente está ajudando a contribuir para que Paulo Freire continue sendo o patrono da educação brasileira, certo? Pode dar continuidade, Danilson e Rigoberto. Prof, antes do início... Sim, claro. Pode começar, Danilson. Vamos apresentar a diretoria do Centro Paulo Freire. À medida que eu for falando, enquanto eles terminam, concluem, a gente vai apresentando. Eu, Erivalda, como quem ainda não me conhece, estou como presidente do Centro Paulo Freire. Por gentileza, Inês, se apresente. Microfone desativado. Inês, nós não ouvimos você, viu? Não ouvimos. Enquanto você resolve aí, Aparecida.
Pois não, eu sou... Apresente-se aí, abra a sua câmera e se apresente, por gentileza, para que todos conheçam você. Olá, eu sou Aparecida, né? E sou diretora pedagógica do Centro Paulo Freire. É isso. E o que você ia falar, fale enquanto... Então, professora, é o seguinte, nós temos aí, né, aos 19 dias do mês de agosto, e no dia 31 nós temos o encerramento da chamada do edital para a publicação de artigos, né, de capítulos no e-book. E, assim, a gente convida, né, a estas pessoas que estão aqui presentes para que elas possam ir se refletindo, se sistematizando. Acredito que nós, no nosso grupo de estudo, tivemos muitos elementos pertinentes para tal, e agora com esta atividade e as demais que realizamos, né? Acho que Paulo Freire é um grande inspirador. É isso. Com o convite, viu, gente? Então, pessoal, estamos com um problema técnico aqui, mas a gente vai dar continuidade. A gente tem preparado umas imagens para trabalhar com vocês nesse momento, né? Depois da chegança do povo, né? A sala já estava aberta, né? Uma música popular brasileira para a gente ir chegando de mansinho, né? Depois saber um pouco qual é o sentido, o objetivo, né? Que a Erivalda colocou para a gente, né, do Centro Paulo Freire, e depois Danilson fazendo essa interlocução, introdução acerca... Boa noite. Boa noite. Acerca do que a gente pensou para dialogar com vocês, né, e trazer essa perspectiva da reflexão, né, do sentido que nós temos, do que nós estamos vivenciando acerca do ciclo de cultura. Mas antes, no ciclo de cultura, a gente não pode esquecer, hoje é o dia do historiador, da historiadora também, quem estiver por aí, seja historiador, historiadora, todo mundo gosta de história, né? A gente não tem como fugir da história. E aí, a origem, né, do que a gente está chamando hoje, do que o próprio Paulo Freire coloca como ciclo de cultura, a gente vai lá, se remota lá na década de 60, né? No movimento de cultura popular, né? Então, no movimento de cultura popular, que foi um importante espaço, né, para compreender a especificidade não só da educação de jovens e adultos, mas também onde Paulo Freire começou a desenvolver as primeiras experiências com os círculos de cultura, né? Então, o movimento de cultura popular, ele é um movimento social, né, de abertura que agregava um grupo, né, intelectuais, de estudantes, né, de artistas, né, daquela época, né, que estavam preocupados com a desigualdade, né, desigualdades sociais que estavam naquele momento, na década de 60, a gente agora já está século XX, século XXI, a gente agora nesse momento, e também o analfabetismo, né, e acreditavam também na contribuição do processo educativo para a emancipação das classes populares, né, a classe trabalhadora, né. Então a gente já começa a perceber alguns elementos importantes, né, com relação a essa contribuição do movimento, né, e mais institucionalizado foi quando, no governo de Miguel Arraes, a prefeitura do Recife, depois de quando o governo foi uma iniciativa inovadora, né, ela pôde discutir com a população, como a gente diz hoje em dia, chegar junto, né, com a população, com as comunidades, e participar de um processo de inclusão social com base na cultura popular. Então, né, todo momento de cultura popular. E aí, eu estou falando isso, mas na verdade, vocês vão imaginando aí, quem vivenciou isso, quem já estudou as imagens, né? A ideia agora, ela está passando, enquanto estivesse falando um pouco sobre esse momento histórico, a gente está imaginando, né, as produções, as grandes produções que foram feitas durante o movimento de cultura popular, né, o seu surgimento,
né, os trabalhos, tanto do ponto de vista contra o analfabetismo, mas também, né, do ponto de vista artístico mais específico do teatro, né, as rádios, né, até hoje a gente tem as rádios comunitárias, então oriunda também já desse processo. Então, o movimento de cultura popular, ele marcou a história da educação, né, no Brasil. Ele produziu, ajudou as pessoas a pensar e no fazer educação, né? Tanto os historiadores, os pedagogos, os professores, os sociólogos, os teólogos, né? E, assim, na perspectiva do desenvolvimento da consciência política social. Então, também isso é outra característica importante que a gente frisa, que deu origem, né, ao processo que, né, a gente está discutindo um pouco hoje, que são os círculos de cultura, né? Então, através do movimento de cultura popular. E no livro da companheira Letícia, né, Barbosa, eu até frisei um fragmento quando ela diz: trouxe mudanças significativas nas condições de vida da população pernambucana e transformações relevantes na cultura popular, né? Visto que aqueles intelectuais buscavam construir uma política cultural que possibilitasse, por meio da educação, melhor qualidade de vida. Então, a professora Letícia, ela enfatiza isso, né? Então, por meio da educação, a melhor qualidade de vida. E depois, mais à frente, Paulo Freire e João Francisco vem discutindo a viver com dignidade, né? A história da humanização, né? Como é que a gente pode perceber que todos os trabalhadores estão produzindo, então essa riqueza também tem que ser dividida, né? Os direitos têm que ser efetivados para toda a população, principalmente para a classe trabalhadora, né? Aí Paulo Freire, né, também um fragmento que eu fiz questão de destacar é justamente, né, quando Paulo Freire coloca para a gente, né, experimentarmos métodos, técnicas, processos de comunicação, ratificamos erros, superamos procedimentos. Nunca, porém, abandonamos a convicção que sempre tivemos de que só nas bases populares e com elas poderíamos realizar algo de sério e autêntico para elas. Experiências mais recentes, há 5 anos, no Movimento de Cultura Popular do Recife, nos levaram ao amadurecimento de convicções que vínhamos tendo e alimentando desde quando jovem ainda iniciaram relações com proletários e subproletários como educador. Então, o próprio Paulo Freire nos coloca isso. E o movimento teve, né, momento de ditadura, né, o golpe militar, todo aquele processo que já conhecemos. Depois, né, após o período, a vinda das diretas, então, mais especificamente no final da década de 80, né, a Secretaria de Educação do Estado resgatou a proposta do Círculo de Cultura, mas talvez reinventando, né? Inclusive o próprio nome ficou Círculo de Educação e Cultura, né? Não era mais Círculo de Cultura. Então, Círculo de Educação e Cultura, e fundamentado, né, no princípio da formação humana, para o exercício da cidadania, né? Inclusive, teve o processo de interiorização dessa política, né, indo para o Agreste, né, para o Médio Sertão, para o Sertão, para todo o estado de Pernambuco, né, teve essa experiência com o Círculo de Educação e Cultura, que foi um processo reinventado do processo. E aí a gente vê hoje, né, as coincidências, as boas e más coincidências, cada um vai colocando no seu juízo, né, na época, na década de 60, o Movimento de Cultura Popular, o Círculo de Cultura sendo construído, sendo vivenciado, né, naquele momento da inação, o Estado tomado, né, o golpe militar posto. A gente hoje, né, século XXI, estamos num governo de ultradireita, estamos num governo, né, racista, fascista. Então, o que tem de comum naquele momento, né, na década de 60, e educadores, educadoras, né, professores, intelectuais, né, se organizaram, artistas, e construíram, né, um movimento de cultura popular, vivenciaram, reinventaram o Círculo de Cultura, e a gente vê para a gente hoje. Estamos num momento histórico também muito complicado, né, da história. As pessoas jovens há mais tempo sabem o que eu estou falando, vivenciaram mais do que a gente pode fazer, quem está vivenciando, mas a ditadura, né, com toda a sua, né, a desumanização do processo. Então, temos momentos parecidos historicamente, né? Então, como é que a gente vê o que temos de comum nesse processo? E aí fica a gente pensando durante, né, esse período que vamos estar
aqui dialogando, né, como é que a gente pensa, como é que a gente vivencia, né, o círculo de cultura nos dias atuais. Né? Então, uma pergunta que a gente deixa para ficar, né, no nosso juízo aí, matutando, né? Mas como é que a gente pode, né, com base na sua origem, né, elementos comuns que temos historicamente no momento de hoje, como é que a gente pode estar pensando em ciclo de cultura? É isso que Deus colocou. Como é que a gente vai vivenciar, né, um ciclo de cultura que a gente é muito do chegar, do aproximar, né, do se abraçar, né, do cirandear. Então, e agora estamos num processo que a imagem que está vendo aqui do mosaico, né, no Google Meet, é justamente, né, cada quadradinho, cada um no seu quadradinho, e ao mesmo tempo a gente tentando se perceber que estamos numa roda, né? Então, como é que a gente pensa isso? Como é que a gente imagina que pode vivenciar, que tem experiências sendo construídas acerca do ciclo de cultura no momento de hoje, né? Então, mais ou menos isso para a gente ir pensando. Tá tudo bem com vocês? Está tranquilo? Joselma, seja bem-vinda. Caruaru, firme e forte, olha aí, ó. Então, a gente queria pedir, né? A gente pediu a vocês que trouxessem, né, um pedaço de papel branco, né? Quem pôde trazer ou não. Então, ainda dá tempo. A gente queria que vocês, depois dessa chegada nossa, nessa centrar nosso juízo para o debate, então, eu queria pedir a vocês que vocês escrevessem, né, esse papelzinho que a gente pediu, com o piloto, com o que vocês tiverem aí, né, qual a compreensão, sentido, significado que vocês têm acerca de ciclo de cultura. Né? Pode ser numa palavra, pode ser num... Né, fique à vontade para a linguagem que vocês quiserem usar. Então, a gente vai dar um tempinho que vocês pensem aí, né, e escrevam, né, o sentido, a compreensão que vocês têm acerca do círculo de cultura. Né? Quando fala círculo de cultura, o que é que vocês, né, imaginam? Qual o significado? E, ok, por enquanto. Outra sugestão também que a gente pediu foi que quem puder, quem tiver com a internet legal, puder deixar a câmera aberta, é legal, porque a gente se vê, né, para a gente não ficar... a gente olha para a tela, só tá as carinhas paradas, congeladas, pelo menos a gente vai ver que está tendo um movimento, né, a gente está se vendo. Então, quem puder, também fique à vontade, né, até para a gente quebrar essa lógica de imagem fechada. Ô, Rigo, hoje a minha imagem está das melhores, viu? Mas, menino, ô menino, como deixe disso, se aveste não. Estamos tudo na roda.
Já pode mostrar. Pessoal, agora a ideia é a seguinte: nós temos 21 pessoas participando pelo painel aqui. Então, a ideia é que a gente diga só o nome, porque senão vai tomar muito tempo, né? O nome de onde é e apresentar a palavra, não é, sobre o sentido do ciclo de cultura, tá? Erivalda, você pode ajudar a gente na sequência da chamada? As pessoas vão... Posso sim, posso. Porque eu acho que aí você tem uma sequência, né? Eu posso sim contribuir, não tem problema não. Porque Tá vendo? A democracia hoje vai ser por chamamento, viu? Não, mas porque Não, se der para para facilitar, para facilitar, tudo ajuda, contribui. O cabelo tá feio, que só Quem quer, então vamos começar. Quem deseja iniciar? Quem? Joe. Aparecida? Vá, Aparecida. Eu sou Aparecida, né? Eu sou natural de Canhotinho e hoje eu me encontro em Recife e trabalho em Paulista. Territorialmente falando, eu gostaria de dizer que eu sou de todo lugar e de lugar nenhum. E a palavra que define o ciclo de cultura é alegria. A próxima pessoa, Ana Cláudia. Cadê o resto dos lápis? Boa noite. Eu sou Se Ana habilitem. Cláudia. Vou abrir a tela, vou abrir. Eu sou Ana Cláudia, moro em Paulista, mas sou professora da Rede Municipal de Recife e Igaraçu. Em Igaraçu, eu trabalho com o EJA, sou uma apaixonada pela cultura popular, como eu falei, logo nos começos do encontro. E eu não pensei numa palavra só, eu pensei em várias coisas. Vou abrir a tela para mostrar para você. Tem cultura o foguinho, expressão, comunicação, vida, protagonismo e gestos. Vamos para ela. Ok. Muito bom. Belo. Antônio, Tony, nosso companheiro daqui de Caruaru. Boa noite a todos. Eu, como a Erivalda disse, eu sou Antônio, né? Sou aluno da professora Joselma, que está aí. Eu pensei em respeito e identidade. Beleza. Respeito e identidade. Edneide. Boa noite. Eu sou a professora Neidinha, sou aqui do município de Vicência. E a palavra, para mim, que define ciclo de cultura é diálogo compartilhado. Porque ninguém é dono do saber e vai se construindo o saber no momento das falas, onde um vai falando automaticamente. Edson Menezes. Meu nome é Edson, eu sou natural de Timbaúba, mas moro em Macaparana. A palavra que eu reconheço como círculo de cultura, eu coloquei troca de experiências aí no chat, porque eu acho que através dessa troca de experiências, nesse círculo de cultura, vai se produzir mais culturas. Inês.
Sou Inês Fornari de Souza, gaúcha, pernambucanizada, apesar do sotaque, aposentada, octogenária, recebendo vocês com muita alegria. E linda. Sua palavra? Minha palavra é diálogo, amorosidade em busca da emancipação. Para mim, o círculo é isso. Aparecida já foi. Maria de Lourdes. Alô? Boa noite a todas e a todos. Um prazer estar por aqui. Minhas palavras, boa noite. Na verdade, participação e diálogo. Joselma, nossa querida Joselma. Gente, boa noite. Muito bom estar aqui com todos vocês, todos e todas vocês. Eu sou Joselma, sou de Caruaru, sou do Centro Acadêmico do Agreste, sou desse lugar que amo viver, tá? Eu sou muito feliz vivendo aqui em Caruaru. Muito bem, eu quero dizer da alegria de poder rever aqui Carlinha, né, Rigo, olha o artista aqui, olha, né? E de ver Inês, fazia tanto tempo, não é, Inês, que eu não te via, olha aqui, você está linda, viu? Não podia deixar de dizer isso. Lindíssima. Que belos olhos. Muito bem, olha, deixa de história, você é bela, Inês. Muito bem, como é que eu penso, quais são as expressões que, para mim, me ligam ao círculo de cultura? Para mim, círculo de cultura é lugar, não é, de vida, é lugar de subjetividades, é lugar de desejo, é lugar de busca por plantar um mundo melhor para todas as pessoas. Né? Então, círculo de cultura, para mim, inspira todas essas questões. É isso. Obrigada. Naide. Eu acho que ela apertou em sair. Vamos, Miriam Paulo. Ela está com o microfone fechado. Microfone, Miriam. Eita, minha gente, pensa no barraco. Eu esqueci. Isso acontece. Eu sou Miriam, sou aqui de Vicência e também, né, batalho também pela EJA, junto com as meninas que estão de Vicência. E a palavra que eu escolhi sobre o que é ciclo é a questão do sujeito histórico, cultural e também agente de mudança. Ok? Naide, que voltou. Microfone fechado. Eu penso que ela foi tirar abrir e saiu. Então, enquanto Naide consegue abrir o microfone dela, a gente vai para Modinha. Quem é Modinha? Está aqui Modinha. Valcilene, você que já está aí bem assim olhando, me chamando. Boa noite, Valcilene Belo Jardim, sou professora da rede e atualmente estou na coordenação da educação de jovens e adultos. E a palavra que eu escolhi foi diversidade. Eu acho que são nos círculos de cultura, não é, que o diálogo e a diversidade, ela é bem pontual. E aí é neste diálogo e nessa diversidade que podemos aprender muito, né? Com essa diversidade cultural, de conhecimentos como um todo.
Então, acho que a palavra que dá ênfase a este ciclo de cultura é a diversidade. Muito bem. Lourdes Antunes. Pronto, enquanto ela vai, Naide, você consegue agora, minha querida? Não? Não, Naide não está conseguindo, gente. Não tem Erivalda? problema. Oi. Você me chamou Lourdes Antunes? Oi, Maria de Lourdes Antunes. É você mesma? Porque você disse Maria de Lourdes, aí eu falei. Agora você me chama Lourdes Antunes. É a mesma. Então fale agora. É a mesma, mas aí eu quero complementar que eu me esqueci de dizer de onde falo. Falo de Garanhuns, né? Eu sou uma recifense há 30 anos aqui em Garanhuns, vivendo 16 graus, 17 graus, 15 graus, né? E pedindo misericórdia por estar viva e vendo as pessoas amigas, Rigo, Inês, José, minha ex-professora, meus companheiros e companheiras de luta na EJA. Eu esqueci de dizer essas coisas, né? Que eu sinto saudade de vocês. Mas lembrando minhas palavras, participação e diálogo. Um cheiro a todos e todas. Nós te amamos, Lourdes. A minha palavra foi... Eu penso que o círculo de cultura é partilhar conhecimentos, partilhar amorosidade, partilhar desejos, aprender a ser mais, né? E essa diversidade que Valcilene colocou. Agora, ainda faltam do que nós estamos aqui, as pessoas que entraram agora, Niedia, Lian, que os meninos podem ir conduzindo, explicando o que é, e Carla, que fez a palavra dela, e Rigoberto. Carla? Rigoberto, movimento. Isso, então, eu sintetizei nessa palavra porque, né, a ideia do próprio círculo, né, o círculo não é parado, pelo contrário, né, ele dá essa ideia de né, olhar para o centro, você, enquanto indivíduo, depois aquela roda que está posta, né, é o seu elemento comum, e essa ideia de movimento é praticamente o círculo, a gente está sempre, ora pensando, ora escrevendo, ora recitando, ora cantando, ora tocando, ora estudando. Então, um movimento que faz esse ciclo, dá essa energia. Então, eu sintetizo o ciclo de cultura, na verdade, de culturas, né? É a ideia de movimento. Né? A gente está sempre em movimento. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlinha. Tá linda, viu? Obrigada. São seus olhos. Eu sou Carla, educadora popular, filha de Inês, essa mulher bonita e forte que está aí. Então, a gente está nesse exercício de tentar, na nossa sensibilidade, na nossa memória afetiva e de lutas e resistência, se imaginar num círculo, né? Olha aí, Maria de Lourdes aparecendo. Faz tempo que a gente não se vê, hein, mulher? Então, em tempos de pandemia, em tempos de pandemônio, a gente tentando manter essa chama acesa, né, do exercício permanente e contínuo de libertação. Mesmo sabendo que esse exercício tem altos e baixos, está em movimento, assim como dialogando com a palavra de Rigo e de todos vocês,
a gente se liberta em movimento, a gente se liberta reconhecendo e convivendo com a diversidade, né? A gente se liberta trabalhando a amorosidade, aceitando os desafios e tentando mudar. Então, esse exercício de hoje é mais um exercício da gente manter esse pensamento, essa indignação com a realidade, mas não uma indignação que nos paralisa, né? Uma indignação que nos faz provocadores de mudança. Zulmita, meu amor, como estão desde México? Ela não está ouvindo, que está botando fone de ouvido. Então, é um prazer muito grande ver todos esses rostos aí, Naide, nossa guerreira com saúde, Eliene, tantas pessoas queridas, Joselma. A gente sabe que os círculos de cultura são momentos que se estendem, que são contínuos, né? E a gente vai tentar exercitar isso, mesmo cada um estando em seu quadrado, pensar de forma circular, sentir de forma circular, e se transformar e tentar provocar transformações nessa realidade de forma circular também, né? Gratidão. Zulmita, bem-vinda, hermanita. Quem segue lá, Pelota? Eu sugiro que quem não falou, ainda que eu não chamei, que abra o microfone e fale, né, Danilson? Fica... Isso. Alguém ainda deseja falar, manifestar-se? Repete que Zuma entrou agora. Entrou agora. Está numa roda. Zulmita, hermanita de la revolución. Acho que ela ainda está tentando conectar. O convite é para quem ainda não se expressou, quem não oralizou seu sentimento, né, de sua compreensão, sua vivência de círculo de cultura e quiser fazer, o momento é esse. Um pequeno exercício, uma simbologia, uma representação do exercício da democratização da palavra, que Paulo Freire tanto nos desafiava, né? No momento em que a gente está tendo nossas palavras tão tolhidas, tão reprimidas, as palavras que a gente conquistou enquanto direito, enquanto política, tudo sendo deteriorada, massacrada. Então, como é que a gente exercita esse esperançar, né? Que nem nos trouxe aí. Alguém mais gostaria de complementar? Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estavam com problema no áudio? Sim, sim. Meu nome então é Janice, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui hoje está bem frio, esfriou bastante essa madrugada. E pensando hoje um pouco então sobre círculo de cultura, para mim hoje está muito forte as palavras diálogo e afeto. E agora mesmo, há uns minutos atrás, me mandaram, abrindo um parênteses, me mandaram um vídeo de um professor que foi visitar alguns alunos, né? E aí ele levou para os alunos uma pizza, e aí quando os alunos viam dentro da caixa da pizza tinha a foto do professor. E aí ele tirava a máscara e os alunos viam que era ele, e automaticamente eram crianças e queriam abraçar o professor, e ele se afastava porque não pode ter abraço, né? E aí para mim, ficou muito mais forte essa questão do afeto, que por mais que a gente faça as nossas reuniões, as nossas meetings, as lives que estão em voga agora em tempos de pandemia, o quanto o afeto, né, o contato de tu olhar no olho no olho ainda fazem a diferença. E pensando, então, dentro do círculo de cultura e de tudo que a gente estudou sobre o Paulo Freire, o quanto, mais do que nunca, né, o diálogo e o afeto fazem parte da educação sempre. E eu acho que isso é algo que agora de noite, vendo esse vídeo, me tocou muito e me fez pensar até mesmo a minha postura. Eu atualmente trabalho com educação infantil, então é afetividade o tempo todo. E aqui no Rio Grande do Sul já tem um movimento de volta às aulas na educação infantil. E aí eu me questiono muito, onde que vai ficar esse afeto com essas crianças que a gente não pode abraçar, que a gente não pode tocar. E isso tem me trazido um desconforto e, ao mesmo tempo, me fazendo também pensar a minha prática enquanto professora. Acho que é isso.
Mais alguém? Eliene, você quer expressar? Eliane colocou no chat, partilha, fortalecimento, né? Oi, Danilson, boa noite. Oi, minha gente, boa noite. Boa noite. Eu coloquei, eu sou de Vicência, Eliane Gonçalves, e a palavra que eu coloquei foi partilha, fortalecimento. Eliane, ele falou você. Agora, é porque tem Eliane e Eliene. Isso. Vai lá, Eliane. Estou tentando. Estão conseguindo me ouvir? Agora eu estou... Sim? Ok, sim. Boa noite, minha gente. Boa Carlinha, Boa noite. Carlinha, Danilson, Rigo, que prazer. Eu não podia deixar, apesar de daqui a pouco eu vou entrar em sala de aula, viu? Remota, eu não podia deixar de passar por aqui para dizer como é bom escutar vocês, né? Falar de círculo de cultura, nesse momento que eu entendo, para mim tem sido, para mim não... Assim, é lógico que a gente que é freiriano tem que estar carregado de esperança, né? A esperança do ser humano ser mais, né? Como dizia Freire na pedagogia do oprimido. Pense um cara que acreditava na humanidade, né? Acreditava no ser humano, né? Acho que a palavra de desesperança e esperançar, de esperança, do verbo esperançar, que mais me mobiliza, né? Porque eu vejo, confesso que nesse sistema social capitalista, neoliberal, mundial, né, globalizado, a única esperança que eu vejo é que o povo de Deus, né, o povo que sofre, possa se organizar na esperança de Freire, e querer mudar, transformar essa sociedade que a gente vive. Eu não consigo ver outra perspectiva que não seja essa, que é tão antiga, não é nova, não tem nada de novo normal. Sempre a esperança é sempre essa, né, que o povo possa tomar consciência, né, da realidade que a gente vive, social, política, econômica, mas também ambiental, né, que as pessoas possam começar a tomar consciência de que a terra que a gente vive é a nossa casa, e que o outro é o meu irmão, é o meu companheiro, é o meu amigo, né, outro ser humano, e que a gente possa construir um outro mundo, um outro jeito de viver, uma outra maneira de ser humano. Porque eu acho que essa coisa que nós construímos até agora está meio falida. Desculpa aí, mas acho que está meio falido. Eu acho que está a gente tomara Deus, tomara os orixás, tomara todos os deuses, o Tupã, Tamaim, que o ser humano, que essa pandemia sirva para a gente tomar consciência de que a terra é a nossa casa, e a nossa casa a gente precisa cuidar e viver bem nela, e que o outro é o meu irmão, né? É o meu companheiro, é meu amigo, e nós possamos cuidar um do outro. E um da outra. Essa é a minha esperança, meus companheiros. Mas que alegria ver vocês três juntos, viu? Amo. Oi, Elisinha! Um beijo, Elisinha! Oi, Inês. Tudo bom, querida? Tudo. Um beijo. Outro, Oi, querida. Oi, baboi. Bom, mas... Pronto, é isso. Valeu. Você já está ouvindo?
Oi, Eli, oi, Zuma. A gente está dando boas-vindas. Ai. Que saudade, meu amor. E perguntando se vocês querem compartilhar o entendimento de vocês de círculo de cultura e o que que nos motiva a falar sobre círculo de cultura nesse momento que a gente está vivendo. Peraí. Dá para escutar? Muito bem. Ah, tá. Olha, tô com problemas técnicos aqui e também tem uma reunião daqui a pouco, mas eu não queria deixar de entrar de ver vocês. Olha, assim, para mim o Círculo de Cultura é a coisa mais vivida, me encontrando com vocês, né? É um espaço de solidariedade, de encontro e também de interrogações, né? De perguntas, de instigar. É um espaço para instigar também, né? Para sair do conforto, né? É um desconforto muito agradável. Sim, sim. Adiós. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau, querida. Tchau. Elisinha quer se apresentar? Zuma não apresentar? Zuma não se apresentou também. Di tu nombre. Tu nombre. ¿Español? Sí, en español. Está bien en español, sí. ¿Quién es la mujer? Soy Celisa. Hoy soy Elisa. Ajá. Ya me voy. Y vivo en Jalapa. Vive en Jalapa. Jalapa, Veracruz, México. Vivo en Jalapa, Veracruz, México. Ya Sí. me voy. E eu sou a mãe de Elisa. A Zuma. Também com muitas saudades do Nordeste. Desde Jalapa para o Nordeste. Graças, hermanita. E olha, o encontro também nesses tempos, né, de eu chamo autoconfinamento, porque também é uma decisão, né? Bom, aqui não é uma obrigação. Aqui porque tem muita liberdade também na rua e às vezes a gente se pergunta, que bom que tem liberdade a gente, mas também tem muita inconsciência, né? Porque os fatos são os fatos também, né? E então a gente se encontrar nesses momentos, né? Nessa distância, mas nesta proximidade que, olha, não sei, para mim não alcança até agora pensar quantas aprendizagens a gente vai ter daqui adiante, né? Nesse momento, porque aqui no México se fala, bom, já entramos numa nova normalidade, entre aspas, mas eu falo que não é nova normalidade, é uma nova realidade, né? Porque, então, tenho conversado com colegas, né, que vemos, por um lado, uma máxima expressão da reprodução, né, da persecução, de controle social, né, pode ser até de um reforçamento do capitalismo, né, que também a gente tem que pensar esse caminho, e o outro, que é a possibilidade de nos reinventar. Olha, meu portunhol está péssimo. Não? E nesse caminho, porque agora que todo é webinar, web seminário, né? Que a gente também se cansa de quanta coisa tem agora na internet. O controle na minha vida pessoal, eu sou a família, a minha filha e eu, então estou trabalhando todo dia, atendendo a minha filha, atendendo a escola da minha filha.
E não tenho tempo para ela, né? E ela diz, mãe, a Susana Distância, que é o programa nacional de Sana Distância, a Susana Distância, que é um personagem que se inventaram, né? É um figurinho, diz, olha, a Susana Distância fala que é o tempo da gente ficar mais perto, em casa, curtindo e tal. Mas eu não estou vendo isso, não, né? Bom, eu fecho aqui, porque tem mais pessoal aí esperando. Tá. As crianças sempre estão sábias nos ensinando, né? Então, juntando um pouco as palavras de Zuma e Eliane, também hoje, amanhã e sempre. De que não é um novo normal. Aqui a gente ainda está com isolamento imposto, está com medidas de retorno a esse novo normal, que eu também me parece uma péssima expressão. A gente não pode tratar com normalidade nem o que está acontecendo nessa pandemia, nem o que está acontecendo na política mundial, né? A devastação da natureza. A gente está com a Amazônia e o Pantanal queimando aqui. Isso que a Eliane falou também, a gente imaginava viver uma crise hídrica, por exemplo, ficar sem acesso à água potável, a gente imaginava uma crise climática que tornasse o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, mas a gente não esperava nessa geração e nem nas próximas viver essa pandemia, né? Então, que ensinamentos a gente pode tirar? A gente vai precisar, mesmo a gente está convocando as pessoas a esse encontro, ter alguns cuidados com essa vida virtual, porque também ela escraviza, ela parece que exige mais uma produtividade do que a vida acadêmica presencial, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho me sentido exausta com esses momentos, e a gente disse, vamos tentar fazer um momento mais leve, de encontro, sem tensionar as coisas, mas isso que é uma atenção que seja para transformação, né? A atenção da gente se propor a estar aqui, se olhar como irmanados, como pessoas que têm... acolhe ao chamado de Paulo Freire, da ideia do círculo de cultura ser possível de ser reinventado nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? De barbárie. Não sei se vocês acompanharam o caso da menina que veio do Espírito Santo para cá para conseguir fazer um procedimento depois de 4 anos consecutivos de estupros, né? E a gente descobre recentemente que a cada 1 hora 4 crianças são estupradas no Brasil, né? Então, que sociedade que ao mesmo tempo é tão amorosa, é tão acolhedora, é tão diversa, né? Que fez surgir criaturas tão lindas, tão revolucionárias e amorosas como Dom Helder, como Paulo Freire, como João Francisco, como tantos outros que a gente conheceu e conviveu, e que se propõe a nesse tempo histórico, viver essa barbárie ao mesmo tempo. Então, que lições a gente pode tirar disso e que lições a gente pode, olhando para o círculo, se olhando em círculo, exercitando essa democracia da palavra, esse exercício da amorosidade, fazer esse exercício de problematizar em profundidade mesmo esse momento que a gente está vivendo e pensar juntos alternativas, né? Eu estou achando esse momento maravilhoso. Olha, temos lá o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, temos o México, temos vários municípios de Pernambuco, da onde mais. É uma coisa muito linda, vai ser um círculo, aliás, pensar um pouco o círculo para ver se nós conseguimos voltar às origens do círculo. Claro que pós-pandemia, e durante a pandemia, aqui aparentemente nos quadrados, mas eu estou vendo que nessas apresentações e nesse desejo, nessas colocações do o que significa círculo de cultura, eu acho que a gente já está problematizando um bocado de coisa que a gente não vai dar conta tudo numa vez só. Mas estou muito feliz de ver. Então, minha gente, nós registramos aqui algumas das palavras,
Vocês acham um negócio dele? Algumas das palavras que a gente conseguiu captar, que a gente conseguiu entender, mas todas elas conectam elas nos conectam para um caminhar, né? Que a gente acredita que é esse caminhar numa construção do inédito viável, que a gente precisa compreender isso, né? Então, nós temos falado uma alegria, troca de experiência, respeito, amorosidade, identidade, emancipação, diálogo compartilhado, energia, participação, vida, desejo, busca, subjetividade, gente de mudança, movimento, diversidade, partilhar desejos, movimento, diálogo, afeto, partilha, fortalecimento, né? Esse monte de ideias, né? Que se conformam dentro do círculo de cultura. Então, quando a gente discutiu por que a gente quer voltar a discutir e a recompreender o que são os círculos de cultura, né? Porque tem gente que faz numa tarde, diz, a gente vai fazer um círculo de cultura numa tarde. Será que as pessoas estão compreendendo o sentido, o que é um círculo de cultura? Né? A gente percebe que há vários caminhos, né, para a construção de círculo de cultura. Vários. Né? Quando ele surge dentro do movimento de cultura popular, que o Rigoberto fez uma introdução no início, né, para a gente compreender onde era que existia o círculo de cultura. O círculo de cultura existia dentro do movimento de cultura popular, do MCP, né, que tinha os centros de cultura e tinha os círculos de cultura. Os centros de cultura que abrigavam uma infinidade de atividades, várias atividades temáticas específicas, e o círculo de cultura era uma das atividades do centro de cultura. Né? Então, como o Rigoberto falou, era um grupo de intelectuais que pensavam, mas intelectuais orgânicos, né? que pensaram isso. Né? Como é que a gente vai fazer um processo de libertação que passe pela cultura, né? E não é cultura apenas da expressão artística, é a cultura no seu mais sentido, que daqui a pouco, Carla, eu acho que ela vai ajudar a gente a problematizar um pouco. Porque círculo, né, e cultura. Aí a gente, nessas rodas que a gente vai passando das nossas experiências, né, a gente pergunta, né, por que círculo? Né? Por quê? Porque no círculo a gente pode o quê? Pode se ver, né? Pode se ouvir melhor, no círculo circula ideias, né? No círculo constrói conhecimento, né? Desconstrói ideias ingênuas da realidade dentro do círculo. Né? A gente estava aqui agorinha e a gente estava... foram vários pontos polêmicos, né? Que, se a gente for elencar aqui, né, e já tomar, e ao mesmo tempo já tomando esse ciclo de cultura com vários temas dobradiças, né, vários temas polêmicos que nos foi posto aqui, né, a gente tem essa ideia da desconstrução da realidade. Então, compreender melhor o mundo no círculo de cultura, né, ser acolhido, entender o outro, a outra, né? Então, isso nos faz perceber, pela diversidade de palavras, né, e sentidos que foram colocados aqui, né, o quanto é diverso e o quanto é desafiador o círculo de cultura. Né? Então, com essa ideia que a gente vai tentar maturar um pouco, né, essa dimensão do círculo e por que círculo de cultura. Né? Eu vou pedir que Carla ajude a problematizar a gente um pouco desse sentido de cultura. Né? Só para dizer que numa experiência de governos passados, que hoje eu estava conversando com um amigo meu, eu disse que o melhor governo do estado de Pernambuco para mim foi Miguel Arraes, né? Porque ele pensou
ele conseguiu mexer com a educação no Brasil, né? Com a experiência dos círculos de cultura, né? E por acreditar que só uma política cultural por dentro da educação poderia nos propor essa construção da emancipação. Sem Carla, minha filha. Então, eu estou aqui. A gente ficou se desafiando e pensando, né, qual seria a pertinência, e a gente vai querer ouvir vocês também. Qual seria a pertinência da gente estar propondo círculos de cultura num período de isolamento, né, de pandemia. Mas aí, como o Danilson colocou, quando a gente está propondo círculos de cultura, são os elementos da expressão da nossa cultura que nos ajudam a nos expressar, a apresentar as representatividades que a gente constrói, né, de sociedade, de mundo, do sagrado, do mundo que a gente vive, do mundo que a gente quer transformar. Mas aí o pai dizia que tudo que não é natureza é cultura, então é passível de transformação, né? A gente também pode transformar a natureza, mas eu acredito que e assim a gente faz cultura, nem sempre a gente tem optado feito as melhores escolhas em relação às formas que a gente tem transformando a natureza. Mas entendo também que esse momento que a gente está vivendo ajuda a gente, inclusive, a repensar a nossa cultura. A cultura do povo brasileiro, a cultura do povo nordestino, tem pessoas aí do Sul, tem pessoas da América Latina, então, como cada um desses territórios foi construindo a identidade dos seus sujeitos, né, que dialoga com as expressões culturais no sentido da artisticidade também, da estética, da poética, mas os jeitos de viver, de falar, de conviver. A gente estava na Bahia no início do ano e a gente teve uma puxada de rede. Eu nunca tinha vivenciado uma mulher negra belíssima ali com seus 70 anos ensinando a gente a pescar na ilha de Taparica, e quantas coisas ela nos ensinou sobre observar a natureza, sobre aprender a interpretar as mensagens da natureza, né? Sobre pode relacionar com essa natureza, ser o protetor dela também. E a gente tem visto também o momento em que a tecnologia chama a gente a meio que se homogeneizar. A gente corre o risco de um processo de homogeneização das nossas práticas culturais nesse período. Então, o que nos chama? Eu queria ouvir um pouco vocês, para vocês, qual a pertinência da gente estar querendo discutir círculos de cultura, porque a gente tem a intencionalidade. A princípio, a gente ia sentar hoje para conversar com vocês, matar a saudade, fazer uma cantoria, alimentar, nutrir, nosso esperançar, mas a Inês, provocadora, como sempre, disse: isso não pode ser, e concordando com o nosso entendimento de círculo de cultura, que é algo que não se vivencia em 2 horas, em uma tarde, é um processo contínuo, né, de encontros, a gente se reúne, se encontra, problematiza a nossa realidade, nos revê como sujeitos históricos, conta memórias, conta histórias, e a ideia é que a gente possa estar escolhendo, se vocês topam esse convite da gente fazer alguns encontros ainda nessa perspectiva da gente estar mantendo vivo o sentido e as práticas dos círculos de cultura. Primeiro, eu gostaria de ouvir vocês sobre qual a pertinência da gente nesse momento de isolamento, de muitas lives, muitas reuniões de Zoom, de Meeting, qual o sentido da gente discutir círculo de cultura e de que forma vocês imaginam que a gente poderia materializar, tornar de uma forma mais prática, materializar esse exercício do círculo de cultura nesse tempo histórico e político e econômico e climático que a gente está vivendo, né? Eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Vou me inscrever, tá? Eu penso assim, talvez porque quando você coloca aí, no momento em que a gente está vendo live,
o que foi que nós percebemos? Que a maioria dessas atividades, elas são propostas como se fossem apenas para que nós pudéssemos adquirir ou aprimorar os nossos conhecimentos, mas não as nossas vivências, mas não a realidade, mas não os nossos sentimentos. E há um momento que a gente não dá conta dessas lives, a gente não dá conta de acompanhar, são tantos conteúdos que a gente fica com vontade de acompanhar, mas, ao mesmo tempo, você fica se sentindo como se você, inclusive, na última discussão, a gente... ela fosse voltada mais para a educação bancária, que a gente só recebe. Quando o microfone ainda é aberto assim, a gente ainda tem a oportunidade de falar. E quando não, você coloca lá no chat, onde há milhões de pessoas, 400, 500 pessoas participando, que não dá tempo de ler o que você colocou e não dá nem importância àquilo que você falou. Então, quando surgiu essa nossa ideia, foi no sentido de que nós tivéssemos a oportunidade de, mesmo virtualmente, e de dar também a oportunidade de ter uma pessoa do México, do Rio Grande do Sul, de Vicência, de outros lugares, de Caruaru, de Recife. Esse círculo virtual nos vai dar essa oportunidade de trocar as nossas experiências, de dizer as nossas vontades, de colocar os nossos desejos, os nossos sentimentos, de expor a nossa realidade, como Zuma, né? Colocou a realidade lá do México, como Lourdes colocou a realidade de frio lá de Garanhuns, o frio lá do Rio Grande do Sul, a nossa realidade, você colocou a indignação do estupro. Então, a gente poder discutir realmente cultura, discutir realmente a coisas pertinentes a nós, a seres humanos, para a gente conseguir ser mais. A gente tem a oportunidade. Então, eu penso que mesmo nesse momento, para mim, que é difícil, era muito bom a gente fazer aquela roda, a gente dar um abraço, que na hora que Danilson e Rigoberto cantaram aí, tocaram para nós, a gente pudesse fazer aquele ciclo, segurar nossas mãos, dar um cheiro em cada um, dar um abraço em cada um, mas a gente se sente alimentado e a gente vai vendo que os nossos vínculos, principalmente os nossos vínculos, porque quando surgiu a atividade remota para a escola era para a gente manter os vínculos e não para a gente fazer disso aula remota e sacrificar pessoas, estudantes e professores. Então, para mim, a importância desse círculo é essa vivência que nós poderemos ter mesmo virtualmente. E o contato com pessoas tão distantes que nós poderemos ter, que talvez no círculo normal também nós não poderíamos. É isso aí. Acho que falei demais, desculpa, tá? Mas não, de jeito nenhum. Quem mais quer contribuir? Qual a pertinência da gente estar discutindo o círculo de cultura nesse momento? Como é que a gente poderia estar exercitando isso na continuidade desse processo? Antônio quer colaborar com nossa reflexão coletiva, Naide, quem vem lá? Quem gostaria de participar? Quem vai mostrar para a Naide como ela abre o microfone? Naide, você balança o dedo na tela, o mouse, que vai aparecer embaixo um microfone, um telefone e uma câmera. Aí você clica do lado esquerdo em cima do microfonezinho. Eu acho que ela aperta em cima do telefone, aí sai. Entendi. Porque é como se fosse achar... Entendi.
E aí, dona Inês, que está com o microfone ligado, quer contribuir com a nossa conversa? Antônio, que está aí, todo caladinho. Uma das minhas preocupações, sempre nos nossos colóquios, nas atividades do centro, é o desejo de que retomássemos a origem dos círculos de cultura. Estamos tomando no momento que vocês já demonstraram, né, a dificuldade, porque é online, mas tem desvantagens e algumas vantagens, mas acho fundamental para entendermos melhor, inclusive, as obras de Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire. Uma coisa assim que me encantou sempre, acho que desde a década de 70, que, para mim, trabalhar, minha formação é literaturas, e trabalhei sempre a literatura com classes enormes, mas tentava sempre criar o círculo que eu dizia para os meus alunos que eu queria, e ainda queria o círculo, bem feitinho, porque quando a gente, professor e aluno, se olham, olho no olho, é diferente. Você transmite amorosidade, você apoia, você incentiva, você acolhe o que o aluno está dizendo. Então, eu acho que não voltarmos aos círculos de cultura não significa somente para as atividades do centro, mas para a nossa prática, ou em sala de aula, ou em nossas reuniões, ou em nossas atividades. Porque, por mais que a gente queira achar que é muito normal trabalhar em círculo, mas nós temos professores que acham que formar um círculo, e é bem pouco tempo que acontecia isso. Quando eu ia sair da sala de aula, eu deixava a sala de aula arrumada de novo, mas então, chegava aquele momento, antes de fechar a porta, eu dizia, agora a sala vai ficar enfileirada, porque o próximo professor que vinha dizia que aquilo era uma bagunça, ele queria cada um olhando na nuca do outro. Eu não vou condenar esse professor, porque certamente ele não teve a oportunidade que nós tivemos de descobrir o círculo, de descobrir as vantagens do círculo. E se nós quisermos, nós conseguiremos caminhar muito melhor, de mãos dadas, no círculo e de olho no olho, problematizando, tentando resolver os problemas e em caminho ou em busca de nossa emancipação. Obrigada. Naide, veja, você vai apertar o botãozinho anterior do telefone, não é o do telefone vermelho, é o do microfone. Ele está à esquerda, o do telefone é o do meio, você toca no da esquerda. Tem um microfone. Eita, acho que ela caiu de novo. Mas tudo bem. Antônio, Gilmar, vocês não gostariam de falar, não? A gente gostaria de ouvir vocês. Ninguém é obrigado, mas é provocado. Ricardo está ali com vontade de falar também. O Ricardo está nos dando um auxílio, mas ele está em aula. Ele está em aula. Ele está em aula, dando aula no IF. Eita, que maravilha. Mais alguém gostaria de contribuir sobre a pertinência da gente estar discutindo o Círculo de Cultura nesse momento histórico, político que a gente está enfrentando e que questões também a gente poderia estar abordando nesses nossos círculos de cultura? Já agradecendo as contribuições de Erivalda, de Inês, de Zuma também, que colocou, antes de sair, a questão da problematização, né? Então, como é que a gente, mesmo utilizando essa ferramenta que aparentemente coloca cada um em seu quadrado, a gente pode
trazer esse exercício da circularidade, né? De fazer uma política circular, de democratizar a palavra, de fazer um exercício de aprofundar nossos estudos, aprofundar nossas compreensões sobre esse momento que a gente está vivendo, radicalizar nas problematizações que a gente tem feito da nossa realidade, né? Radicalizar no sentido que Paulo Freire nos provocava de compreender o problema na sua origem, na sua raiz, o que vai constituindo determinadas práticas sociais como culturais, né? A gente lia a reportagem sobre a menina do Espírito Santo, eu fiquei bastante impactada com isso, e as pessoas falavam como é uma prática cultural antiga, né? De muitas vezes ser os próprios familiares, ser as pessoas que estão próximas que deveriam proteger essa infância, proteger essa criança, que cria esse tipo de situação, e tantas outras que a gente poderia usar para exemplificar essa barbárie, né? E o Círculo de Cultura, ele nos provoca isso. No momento como o Rigoberto faz esse resgate histórico, da gente entender que os centros de cultura, os círculos de cultura, eles foram criados justamente num momento de impossibilidades, né? Onde a cultura, onde havia censura sobre a cultura, onde a gente tinha que camuflar nossas práticas, nossa manifestação sobre a nossa problematização da realidade. Eram situações limites, situações opressoras, expropriadoras, violentas, que estavam sendo impostas para a maioria. Não somos minoria, somos maioria. O exemplo da sociedade brasileira, se nós somos 202 milhões de pessoas, 90% que compõem essa sociedade brasileira somos da classe trabalhadora. Então, que exercício é esse de poder que a gente está sendo chamado a fazer agora, né? De compreender esses problemas que escancaram hoje em dia, através da internet e da mídia, a gente tem acesso a muito mais informação do que tinha há 20, 30 anos atrás, e como é que a gente, mesmo dentro dessas contradições todas, dessas tensões todas, a gente pode estar se desafiando a criar inéditos viáveis, né? Essa coisa que surge justamente da contradição, da situação opressora, da situação limite que está sendo imposta, e como a gente vai se acolhendo, se protegendo e transformando as formas de fazer política, de se relacionar. Então, pessoal, a gente está vendo aqui, já tem 21 pessoas na sala, mas a gente ainda tem um tempinho, então a gente acha muito importante. Tem algumas pessoas usando o chat, é legal, né? O Eduardo acabou de botar um texto aqui também, mas aí a gente tem um tempo ainda para aquilo que a gente falou no início, né? Quem puder, tiver com a internet boa, deixar as câmeras abertas, para a gente se ver. Já é uma quarta-feira à noite, estamos cansados, né? Estudos, trabalho, manhã, tarde, né, e noite. Joãozinho, guarda aí, Joãozinho. Então, quem puder deixar a câmera aberta e também tem um tempinho ainda para quem quiser socializar, né, a compreensão desse momento inicial que a gente está fazendo uma reflexão dos ciclos de cultura. Então, fica aberto aqui. Ô, Rigo e Carla, estão me ouvindo? Rigo? Está ouvindo, sim. Travou, mas tá bom agora, pode falar. Estão ouvindo? Estamos. Bom, olha só, quando vocês perguntam sobre a pertinência dessa discussão e o que cabe agora a gente fazer nesse tempo das pandemias e originária do pandemônio, a gente tem as minhas palavras, e aí eu vou ficar fazer uma reflexão a respeito das minhas palavras. Porque quando eu falo de participação, eu falo da responsabilidade e do compromisso, sabe? Porque você participa na medida em que você assume
E quando a gente assume, a gente altera realidades. O que é preciso ser percebido pela maioria das coisas que acontecem no meu âmbito, por exemplo, no Estado, é que essas realidades, elas se mantêm como um véu, sabe? Uma maia, uma ilusão de que as coisas estão sendo feitas muito boas, excelentes, inclusive a excelência, esse termo capitalista, né? A excelência, tudo é para excelência, todas as atitudes, as ações devem ser excelentes, procurar estudantes excelentes, procurar professores excelentes, e isso exige daquilo que a gente precisa, do carinho, do afeto, né? Exige uma outra postura. E o diálogo, que é um exercício, porque quando as pessoas querem diálogo, elas devem aprender a escutar, a falar, mas aprender a escutar, e a gente está difícil de fazer isso, escutar. Então, eu vejo desse primeiro momento agora com a gente discutindo, refletindo, pensando sobre círculo de cultura, que esse exercício deve ter uma continuidade, sabe? A gente deve se amparar para que esses momentos, nem que seja uma hora, 60 minutos, mas que a gente se reveja, que a gente venha beber com aqueles e aquelas que pensam da mesma forma, entendeu? Porque às vezes eu me sinto numa ilha, parece que eu estou falando para as paredes, e quando eu escuto vocês, eu vejo que eu não estou louca, que tudo que eu penso faz sentido, que tudo que eu desejo para os estudantes, para a vida das pessoas, faz sentido, que eu não estou maluca. Então, a pertinência, qual a pertinência de se discutir isso? É a pertinência de se manter isso. Então, a minha proposta está em manter esse nosso círculo de cultura virtual, mas isso ser mantido. Aí a gente discute, aí a gente vai ver em que momentos, em manhã, tarde, noite, madrugada, quem vai, quem fica, sabe? São as nossas possibilidades. Chamar a estudantada, que nos fortalece, né? E trazer sabe, os movimentos sociais, trazer isso para cá e aprofundar isso. Então, minha pertinência, respondendo a você, Carla, minha pertinência está em se manter firme enquanto a gente puder. Beleza? Obrigada. Legal. Então, quem quer socializar um pouco dessa reflexão, do que pensou, né, na importância de estarmos refletindo, construindo, reinventando os círculos de cultura, está aberto, pessoal. Vamos botar, né, o círculo para girar. A palavra está aí, né? Vamos movimentá-la. Vai ser o grilo, Vai ser o grilo. Bom, então, já que ninguém se desafia, né, a gente vai dando continuidade no sentido de que a gente consiga, né, a ideia da gente chamar esse encontro
né, de dar esse pontapé inicial do Círculo de Cultura, era justamente para a gente conhecer, né, a diversidade de formas de se construir um círculo de cultura, não é? Aí tem gente que não compreende muito, porque quando a gente diz que o círculo de cultura ele tem um início, mas ninguém sabe o fim, porque ele vai se prolongando, não é? Pelo que a gente já conversou aqui, nós já temos um monte de temas geradores, não é? Para dar continuidade ao a gente traz um tema pronto, né? E aí, como eu sou tradicional, eu acho que quem gera os temas são os círculos, né? Eu vou fazer um círculo de cultura sobre tal tema. Aí, quando você já apresenta o tema, não é? Pode ser até uma roda de diálogo, mas o círculo de cultura, na minha compreensão, é esse exercício que a gente fez aqui hoje, e quantos temas nós fomos provocadas e provocados, né, a discutir, a debater, que está dentro da situação, da realidade, né, das vivências das pessoas. Então, para o professor Paulo Freire, isso é o processo de construção da consciência crítica, né? Tentar compreender essa realidade e saber como intervir nela, né? Que não é um exercício fácil, a gente sair da consciência ingênua, né? Sair da zona de conforto e se desafiar, aprofundar, mergulhar, né? nas causas, para compreender melhor a situação, para assim modificá-la, transformá-la, né? E para que as pessoas possam se emancipar. Nós percebemos e acreditamos que as experiências do Círculo de Cultura promovem muito mais vida do que o que a gente vem discutindo ao longo das obras de Paulo Freire com a educação bancária. Então, é muito importante que a gente compreenda, né, que o Círculo de Cultura ele pode acontecer na associação de moradores, ele pode acontecer na escola pública, né? Porque também não na escola privada, invadir os redutos, né? Enfim, compreender que na praça, à sombra de uma mangueira, né? Então, os círculos de cultura, eles essa vida, esse movimento que a gente pode experimentar aqui dentro desses quadrados, né? Se bem que tem algumas fotos que é redondinha, né? Estão imóveis. Mas estão estáticas, né? Mas para que a gente consiga compreender isso, né? O Círculo de Cultura, como Liene, se não estou enganado, foi a Liene que falou, né? É para a gente reaprender, né, a gostar da vida, a gostar da Terra, a gostar do planeta, a gostar das pessoas, né? É isso que o Círculo de Cultura nos traz, né? E esse aclaramento das situações que é o processo da construção da consciência crítica. E aí, nessa ideia, eu vou me atrever, né? Que é a ideia que a gente vem conversando, né? Erivalda, Inês, Eliane já saiu, Cida, né? Que a gente vem conversando, que esse seria, e como... Quem foi que falou aqui de dar continuidade? Foi Maria. De dar continuidade, né? A esse momento. E a nossa ideia do centro é essa, como a Erivalda falou no início, né, de nós darmos continuidade ao Círculo de Cultura. Nós precisamos combinar entre a gente se ele acontece quinzenalmente, se ele acontecerá mensalmente, não é? A gente tem a proposta para outubro, a gente começar umas jornadas, não é?
e a gente vai socializando. Não sei, Erivalda, se já que agora a gente ia combinar alguma coisa, já amarrar, Inês, Cida desapareceu. Ela está por aqui. Ela tá. Eu penso que a gente deve realmente discutir aqui, né, se a gente deseja se 15 dias, ou uma vez por mês, ou então de 15 em 15 dias, a gente poderia ter esse encontro. E eu gostaria de sugerir, se vocês permitissem e quisessem, que a gente pudesse passar uma lista de frequência. É fácil, eu já preparei, está ali, porque na lista você precisa preencher o e-mail, precisa preencher tudo isso, e ficaria fácil a comunicação dessas pessoas que, como se diz assim, quando eu digo eu, é eu, o centro, tá? Né? No sentido de eu, Erivalda, não. Fomos nós do centro, e Ricardo já está ali prontinho para poder colocar. Aí ele estava me perguntando, a gente já coloca? Eu digo, espera aí que eu vou conversar com o pessoal, porque se vocês desejarem, for do desejo de vocês, a gente pode colocar e vocês vão preencher, e nós vamos mandar o convite e vocês vão dar o aceite. Todas as vezes que tiver o encontro, vai ter o encontro, aí vão dar. E é importante porque vocês tiveram esse primeiro contato, a gente discutiu, e a gente, obviamente, abriria para outras pessoas que não tiveram a oportunidade, e vocês vão nos lugares de vocês, nos pares de vocês, falar, né, como foi este momento com os pares, e, com certeza, nós teremos mais pessoas para participar, né? É a nossa primeira tentativa, como a gente diz, tudo nós estamos tentando pela primeira vez aqui, né? Nós tentamos o grupo de estudo a primeira vez virtual, porque nunca havíamos feito, só presencial, o centro só fazia presencial. E vamos finalizar na próxima terça-feira. Inclusive, todos vocês estão convidados a participar do fechamento do grupo de estudo que nós fizemos todas as terças-feiras, que foi... nós escolhemos uma obra e fizemos esse estudo. E poderemos fazer dessa maneira, é uma sugestão, que a gente passa a lista, já fica fácil da gente, porque na questão virtual, e como todo mundo trabalha, é muito mais complicado estar mandando de um para um, e todo mundo está muito ocupado, como foi dito, e a gente já facilitaria a nossa vida nesse sentido, né? E nós marcaríamos sempre o encontro às 19 horas, porque a gente já deixaria agendado, né, nesse sentido. Se preferirem, pode ser nas terças-feiras, se quiserem, ou nas quartas, como estamos. No mês de setembro, não dá para ser nas quartas, porque nas quartas-feiras nós já estamos com as 4 quartas-feiras de setembro, como eu falei no início, lotadas, né? Nós já temos atividades programadas nessas datas, e gostaríamos que todos vocês participem também, né? Todos estejam conosco, para a gente crescer junto nessa jornada, né? É isso aí. Então, essa é a minha opinião e sugestão, porque se for para colocar, eu já peço a Ricardo, para Ricardo colocar aí a lista para facilitar para a gente. Se vocês concordarem, vão botando aí, eu abro o microfone e diz, eu boto aí no chat, como vocês quiserem. Certo? Então, Erivalda, a gente está tentando, né, combinar aqui, porque no chat tem umas pessoas dizendo, será todas as quartas, né? Será à noite, né? Rodízio dos dias. Então, a gente está querendo, nesse momento, ver o que é melhor para todo mundo, se esse horário está bom, né? Se pode ser de manhã, se pode ser de tarde, porque também tem muita gente voltando a atividades, né? A gente pensou nesse momento da noite, porque tem muita gente já durante o dia fazendo outras atividades. Aí não sei o que é que a manifestação das pessoas quer que diga,
O momento menos usado virtualmente é pela manhã, né? À tarde, qualquer atividade para a gente fazer é super concorrido e lotado à tarde. Talvez, já como sugestão, a gente, no próximo encontro, a gente fazer pela manhã. Vamos sentir também, né? Porque como a gente está em construção, a gente falou, a gente hoje pensou em várias coisas. A gente estamos usando vários elementos, mas a tecnologia não funcionou como a gente queria, por exemplo, né? Então, talvez na próxima a gente possa experimentar no amanhã, né? Por exemplo. Quer dizer, então, o grupo acha. Amanhã, concordo. Jesus. O que é isso, Aparecida? Ela botou 5 da manhã. Vai dormir, mulher. Não. Isso aí é quando a gente tiver nas formações, alternância, né? A gente vai fazendo umas divididas propriedades e funções, aí a gente, né? Vocês são né? A gente poderia dar 2 alternativas. Quem gostaria de manhã, levantar a mão, contar. Quem prefere à noite, pronto, fica resolvido. Só levantar. Mas tem gente que só está o rostinho aqui, né? E não pode levantar a mão. Mas tá uma boa, tenta. A ideia é essa, experimentar, né? Manhã, aqui, vai, levanta os dedos aí, quem prefere. Quem tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Valcilene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, Naide levantou. É porque não dá para ver todo mundo, né? Miriam levantou. Amanhã, preferiu manhã. Tem eu, Danilson, Rigo, 3, 4, 5, Cida, 6, Lourdes, 7, Joselma. Mas não dá para ver tudo. Ana Cláudia, 10, Joselma. 5 pessoas. Então foi 50 mais 1. Também. Edson e Janice preferem noite. Edson e Janice aqui. Preferem noite. Mas aqui também está sugerindo, o horário pode ser rodízio também, tudo é uma oportunidade, né? A ideia que a gente está colocando é justamente fazer uma experiência, né? Tentar o próximo. Como é ciclo, tudo pode, minha gente. A gente vai alternando, a gente faz o convite e aí o público vai se posicionando, se pode, se não pode. Mas é interessante deixar amarradinho para que a gente mantenha a rotina, né? A rotina é importante. Sendo de manhã, a gente já pode ser em setembro, né, Danilson? E Rigoberto e Carla, aí. Setembro. Setembro da manhã, pode, porque à noite a gente já está ocupado, mas de manhã, tudo bem. Aí pode mudar para setembro. A gente bota pela manhã em setembro, faz para a gente ver como é que é, né? Marca a data certinho. Então, vamos ver a data logo. Todo mundo concorda? Aí eu não sei se eu sou atacada demais, que eu gosto de... Olha. Jesus. Deixa eu jogar aqui. Excelente, presidenta. Tem que ser assim mesmo. Eficiência, eficácia e excelência. Em 15 dias é? Se pegarmos 15 dias, hoje são 19, vai para 2 de setembro. Olha, quando... Vamos lá. Quando entrar setembro... Ótimo, professor, ótimo. Dá tempo para fazer Roberto, o que, Igor? Não, lembrou da música, né? Ah, tá. Então canta aí um pouquinho para a gente. Não, essa é o seu começo. Não, mas se o grupo quiser mesmo, a gente podia fazer dia 2, na parte da manhã, né? Olha, se eu souber, eu vou acompanhar, viu, Rigo? Vamos, a gente vai fechar com a música que a gente abriu, né? Que nem todo mundo tá, nem todo mundo conhece, né? Que é do cancioneiro popular, de São Bento Una, Alceu Valença. Mas eu gostaria de dizer que a quarta-feira, dia 2, nós teremos atividade da comemoração da data de Freire. Qual, Inês? Setembro.
Dia 2 a gente não tem atividade com o centro? Dia 9. Ah, Temos... 9, tá bom. Então, o 2 dá certo. Tá. Agora, eu não sei se a gente tem atividade. A gente pode estar dia 1º, na terça, ou dia 3, na quinta. O que é que vocês acham? Hã? Mas não tem dia 2 essa agenda? Tem não, né? Não, nós lá do centro, só se a gente for, parece-me que a gente vai ser convidado para o fórum, dia 2, mas não é certo ainda. Tá ainda... Então, coloca dia 3. Coloca dia 3 para garantir a agenda. Pronto, dia 3, todo mundo prefere? Então, vamos botar aqui, 3 de setembro. Estou escrevendo aí. De setembro. Pronto. 3 de setembro. Horário. Joselma, praticidade. Às 9. 9? 9. Ótimo. 9, excelente. 9 horas. 9 horas. Vocês pensam que nesse nós podemos convidar ainda mais pessoas, né? E depois a gente pode ainda deixar aberto ou a gente vai... Fecha? Deixa aberto? Hã? Não, vamos vendo quando vai chegando os interesses. Esse número de hoje foi ótimo. Muito bom. Ok. Aqui, deixar aberto a sugestão. Ok. Deixa eu botar aqui para o menino botar a frequência. Ele já colocou. Já, então eu estava conversando, nem vi. Desde as 8h20, é muito eficiente. Então, já que a gente firmou o próximo encontro para o dia 3 de setembro, às 9 da manhã, vamos trabalhar com essa energia solar e nessa esperança de que a gente possa discutir as situações limites que estão sendo impostas para a gente e como é que a gente pode estar pensando, mirabolando, planejando, bolando inéditos viáveis a partir dessa ferramenta de comunicação, né? Como é que a gente pode fazer esse exercício de problematizar em profundidade nossa realidade nesse desejo de mudar. E aí, antes da nossa música, para finalizar, vou ler uma frase de Paulo Freire, que fala muito desse exercício que a gente vem fazendo e que fez essa noite com vocês também. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade não pode jamais fugir à discussão criadora. Então, é um exercício que a gente vai fazer de discussão criadora, compreendendo todas as situações limites que a gente está vendo, mas nesse esperançar, nesse lutar coletivamente e amorosamente para transformar. E uma nova manhã, uma nova primavera há de surgir, não é não? Tu vens? Tu vens? Vou. E a gente vai deixar atividade, eu acho, antes do dia 3. Tal a gente deixar todo mundo os microfones abertos e cantar com o Rigoberto, ver o que é que sai. Muito é a nova bem, experiência. povo, adorei a sugestão. Bora lá. Canta seus matos. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar, cavalo peito no cabelo ao vento, nas catedrais, tu vem, eu já escuto teus sinais, tu vem, eu já escuto teus sinais, tu voa aos meus ouvidos. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Tu virias numa manhã de domingo,
eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vem, eu já estou teus sinais. Teus sinais. Eu vou. Tira com olha. Tá bom pro ouvido, né? Que bonito, minha gente. Tá lindo. Canta, Miriam. Canta, Miriam. Bora, Ana Cláudia. Tu vem, eu já escuto os teus sinais. Tu vem, eu já escuto os teus sinais. La 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 la. Recriamos. O povo quer te ver. Tu vens. Não. Eu já estou nos teus sinais. Todo mundo vem! Vem dar um beijo no povo aqui. Boa noite, todo mundo. Lindo, bravo, espetacular. Não, mas antes de pegar o celular, tem que ver, dar boa noite. Vem dar boa noite. Saímos do tédio e nos alegramos. Minha febre deve ter saído. Carla, dali. Boa noite. Bem alto, bem alto. Fiquem com Boa noite, pessoal. Boa noite. Diga, boa noite. Até o próximo encontro. Gratidão ao trio aí, viu? Foi excelente ver vocês juntos. Parabéns, Luiz Roberto. Boa noite. Parabéns, minha gente. Boa noite. Sejam abençoados. Um abraço bem apertado.